Então, dando início ao nosso terceiro e último vídeo da semana, até eu já estou cansado, né? Mas, enfim, vamos lá. A gente vai falar sobre o governo Sarney, esse período da transição, até a primeira eleição da pós-ditadura militar. Então, o que vai caracterizar o governo Sarney é ser um governo de transição. É um governo de saída da ditadura e um governo de início do regime democrático. E a gente vai ter como grande ganho desse momento a nova Constituição brasileira. Então é um momento que, assim, se tem por um lado, se tem uma grande luta dos setores populares, dos setores progressistas, para se estabelecer a democracia no Brasil, para se criar uma democracia forte, né, que a gente vai ver que parecia que estava, né? Aí tem o último golpe citado lá no vídeo dos golpes, deixar a referência aqui, que mostra, de uma forma ou de outra, mostra como a nossa democracia ainda tem problemas. E aí a gente vê mas tem essa preocupação. Por outro lado, a gente ainda tem a linhadura, de alguma forma, agindo. Tanto que, antes ainda de eu passar para os slides, uma coisa que eu não coloquei nos slides, eu citei a figura do Dom Paulo. Né? O Dom Paulo, né, junto com o CONIC, né, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, ele vai fazer todo um movimento, também junto com a OAB, de reunir os documentos da ditadura, ainda antes do fim da ditadura, reunir todos os documentos oficiais da ditadura, tirar xerox, né, fotocópia, na verdade é microfilme que ele fazia, né, e vai fazer um documento sobre a ditadura, sobre a tortura, sobre os crimes de violação dos direitos humanos. Esse documento ele entrou para a história do Brasil, ele é vendido, né? Que na verdade ele produziu-se um livro em cima disso, que é o chamado Brasil Nunca Mais. Tem um documentário chamado Coratio, eu não sei se tem aqui no YouTube, mas eu sei que tem, acho que no Vimeo. Eu vou procurar o link e vou deixar na descrição. Ele é um documentário mais ou menos longo, tem mais ou menos 50 minutos. Se a gente tivesse em sala de aula, eu até passaria, porque eu tenho o DVD. Mas ele é um documentário que mostra, eu acho que vale bastante a pena a gente ver. Primeiro que a primeira parte fala sobre a tortura e tal. Aí tem uma segunda parte que vai falar mais dessa coisa do Dom Paulo, toda a atuação do Dom Paulo, junto com outros grupos, buscando mostrar esse documento. E um terceiro momento falando um pouco das violações de direitos humanos que ainda existem no Brasil hoje. Né? Foi um documento que obviamente causou uma repercussão, tanto que foi um livro que a primeira edição dele esgotou muito rapidamente. E é lógico, os militares quiseram dar uma abafada, tal. Só como já era um momento de abertura, não teve como. Não teve como. Mas enfim, vamos lá. Passando para o Sarney. Esse vai ser um vídeo que vai ter muito pouca imagem, porque eu vou passar outros vídeos dentro dele. Todos são vídeos curtos, mas eu acho que ajudam a gente a perceber esse momento que a gente está vivendo aí, o que a gente está relembrando nessas aulas. Bom, o Sarney, ele é um político que ele é extremamente polêmico, porque ele era fortemente ligado aos militares. Ele era da Arena, né? Ele foi presidente do PDS, votou contra a Dante de Oliveira, que era a lei lá das diretas já. Então, assim, ele era tudo o que não representava a democracia. Então, ele desagradou muito a oposição, desagradou muito os políticos que defendiam a abertura, mas mesmo assim ele se manteve fiel ao compromisso que tinha sido assumido pelo Tancredo de reabrir o país. Na verdade, o Tancredo ele tinha todo um compromisso com a democracia, tanto que lembram lá, quando o Auro de Moura Andrade proclamou vaga à presidência da República no golpe, em 1964, é o Tancredo que chama o Auro 3 vezes de canalha. Então o Tancredo podia não ser propriamente um político de esquerda, mas era um democrático, era um cara democrata que tinha a preocupação de abrir o país, né, abrir diante do regime. Só que ele morreu, né? É uma morte polêmica. Tem gente que diz que talvez a morte dele não teria sido só morte natural, né? Poderia ser provocada.
Eu não vou entrar no mérito, porque eu conheço muito pouco dessa situação, mas assim, na história do Brasil não seria difícil esse tipo de coisa. O Sarney assume e vai assumir também a responsabilidade por seguir a abertura. Apesar de todos as suas incongruências, todas as suas contradições, ele segue. O Sarney pega o país em crise. Né? A crise continua. A década de 80 é a década perdida. A crise continua. O Sarney ele vai tentar lançar uma série de planos econômicos. O principal deles vai ser o plano cruzado, que não vai dar certo, nem esse, nem os outros, plano verão, plano Bresser, enfim. Ele lança acho que uns 3 ou 4 planos, que o objetivo é tentar conter a inflação. No primeiro plano, ele vai criar uma tabela de preços que os produtos não podem passar daquilo. Só pode passar a partir de um momento em que aumente o salário dos trabalhadores. É o chamado gatilho. Eu não sei exatamente como é que funcionou, meus pais falam muito disso, na década de 80, na época do Sarney, eu era pequenininho, mas meus pais comentam bastante como é que funcionava isso daí. Então existia os preços tabelados. O Sarney ele faz um convite à população para que a população fiscalize os preços. São os fiscais do Sarney. O povo vai fiscalizar para ver se os preços estão sendo obedecidos ou não. Só que a gente vai ver que vai ter corrupção dos mercados, das lojas, né? Na época começa a surgir acho que os supermercados aqui no Brasil. Então vai ter corrupção das lojas. O que vai acontecer? Os caras vão sumir com os produtos. Sumir entre aspas, porque o que acontece? Naquele preço não tem. Então você vai comprar carne, não tem carne. Mas se você aceitar pagar mais, a carne aparece. Então, ou seja, a tentativa, o plano do Sarney de tentar conter a inflação por preço tabelado não deu certo. Né? Porque o jeitinho brasileiro falou mais alto na hora de se resolver o problema. A gente vai ter em 1986 a eleição da eleição geral para os cargos legislativos. E aí vai ser formado um novo Congresso, né? Vão ser eleitos os deputados para o novo Congresso, e eles vão ser responsáveis por elaborar uma nova Constituição. Vai se abrir no Brasil a necessidade de uma nova Constituição. Afinal, saiu da ditadura. Vamos só fazer uma rápida retomada. Em 1946 foi feita uma Constituição. Tinha acabado o governo Vargas, né, a ditadura Vargas, o Estado Novo, então veio uma nova Constituição. Essa Constituição vai vigorar até o ato institucional número 4, que é quando vem a Constituição da ditadura. Só que é uma Constituição que foi outorgada, foi colocada pelos militares, enfim, não tinha princípios democráticos. Quando vem 1986, né, 1987, a preocupação é fazer uma nova Constituição no Brasil. Né, uma Constituição que realmente esteja alinhada lá com as ideias de direitos humanos, com a ideia de abertura democrática, uma Constituição que traga essa coisa de um país modificado politicamente. Podia não modificar socialmente, a desigualdade social continuava existindo, mas politicamente o Brasil passaria por mudanças. E a Constituição, ela representa isso. Né? Quem vai presidir os trabalhos para se formar a nova Constituição vai ser o Ulisses Guimarães, que é o presidente do Congresso, acho que é o presidente da Câmara, se eu não me engano. E com a Constituição nova, então de fevereiro, está aparecendo aí para vocês, de fevereiro de 1987 até setembro de 1988, vão ser feitos os trabalhos da Constituição de 1987. De 1988, 1987. Começa em 1987, termina em 1988. É a chamada Constituição Cidadã, que vigora para a gente até hoje. Né? É o conjunto de leis. As pessoas muitas vezes têm críticas, mas ela é considerada uma Constituição bastante moderna, bastante atual para o mundo. Até hoje ela é vista como referência. Nossos problemas são o quanto ela não é colocada em prática, mas ela é bastante bem feita, bem construída. A gente vai ouvir agora, nesse vídeo, o Ulisses Guimarães falando sobre essa Constituição.
A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Eu repito aqui o gesto do Ulisses Guimarães que apareceu aí. Essa é a Constituição, também tem uma cópia dela. E assim como ele, eu falo, nós temos ódio e nojo da ditadura. Já falei aí nos vídeos anteriores, esse regime nojento. Nós temos ódio e nojo da ditadura. Eu acho que é função nossa, sejamos nós de direita, de esquerda, seja qual for a nossa orientação, eu acho que toda pessoa que se preza nesse país, que defenda realmente os direitos, que defenda a democracia, que defenda o progresso, que defenda a igualdade, que defenda a liberdade, tem que se colocar contra a ditadura. Né? Ser a favor da ditadura é ser a favor de morte, de perseguição, de injustiça. Temos ódio e temos nojo da ditadura. Vamos lá. Fica aqui meu desabafo depois desses 5 vídeos falando desse regime desgraçado. Então, a Constituição, voltando lá. E, por último, eu acho que o grande evento que a gente vai ter, né, vamos voltar lá, voltar a minha imagem aqui. Eu acho que a grande contribuição, o que de melhor a gente vai ter do governo Sarney vai ser a Constituição, né? Que não é propriamente uma iniciativa do Sarney, né? Foi uma iniciativa muito mais da Câmara dos Deputados e tal, mas ela é bastante interessante porque é o que eu falei, a gente tem algumas discussões que alguns dizem que a ditadura não teria durado 21, teria durado 24 ou 25 anos, só acabado com a Constituição ou só com a eleição de 1989. Eu vou ficar com 21 aqui e tal, mas a gente pode dizer que a ditadura só foi enterrada realmente com a Constituição de 1988, né? Porque aí se abre realmente o espaço para uma democratização nesse país. E aí, né, praticamente encerrado esse período do governo Sarney, a gente tem a grande discussão que vai se ter nesse período, depois, aí já no final, é a nova eleição. Em 1989, nós vamos ter a primeira eleição direta. Desde 1960, quando foi eleito Jânio Jango, nunca mais o Brasil tinha eleito diretamente um presidente. O povo não tinha eleito mais seu presidente. Passou-se os 5 militares, veio Tancredo Neves, Sarney, e
E a gente não tinha mais, o povo não tinha eleito mais o presidente. Eu tinha 5 anos nessa fase, eu lembro algumas coisas, não lembro muito, né? Mas a gente percebia, né? O pouco que eu lembro do povo animado para votar para presidente. A gente tinha muito a discussão sobre o presidente. Os principais nomes, né? Fernando Collor, que era do Partido Republicano Nacional, o Lula, que vai ser candidato pelo PT, o Brizola, já tantas vezes falado aqui nesses vídeos, que vai ser candidato pelo PDT, o Mário Covas, que foi governador daqui de São Paulo, na época ele era senador, pelo PSDB, o PSDB, que é um partido importante no Brasil, governa São Paulo aqui há bastante tempo, surge como uma dissidência do PMDB, né, muitos nomes, o Mário Covas mesmo tinha sido presidente do PMDB, quando teve lá o caso do Auro de Moura Andrade, ele era o presidente do PMDB, ele que defendeu, né, se colocou na defesa do Auro de Moura Andrade, acabou se tornando presidente do PSDB, o Ulisses Guimarães pelo PMDB e o Paulo Maluf novamente pelo PDS, o partido substituto da Arena. Bom, isso é o primeiro turno. A gente tinha outros nomes aí, mas eu acho que esses daqui são os principais. Passa o primeiro turno, né? E aí a gente vai ter 2 candidatos que vão para o segundo turno. Foi uma eleição que foi para o segundo turno. Quem são esses candidatos? Opa, coloquei 2 vezes o mesmo slide. De um lado, Fernando Collor, que era um alagoano. Do outro lado, o Lula, que é um pernambucano. Na verdade, os dois estão vivos, né? Tanto o Collor quanto o Lula estão vivos. O Collor é senador atualmente, o Lula, enfim, todo mundo sabe quem é o Lula. Que, na verdade, no momento também não exerce cargo nenhum. Estava preso aí até pouco tempo. O Fernando Collor e o Lula vão para o segundo turno. E assim, né? Antes de falar do resultado, talvez alguns de vocês já saibam, mas enfim, a candidatura do Lula, pelo fato do Lula ser um candidato de origem popular, né, ligado aos sindicatos, essa coisa PT, Partido dos Trabalhadores, depois de uma ditadura que tinha tomado tantas medidas contra o povo, contra o trabalhador, a candidatura do Lula ela ganhou muito apoio, principalmente por parte de artistas. Eu não quis colocar o vídeo aqui porque fica longo, vai ficar mais longo ainda, já está longo, mas já também estou terminando, porque já estou na fase final. Eu não quis colocar o vídeo aqui, mas é dessa época o vídeo da famosa musiquinha Lula lá brilha uma estrela, que talvez vocês já tenham ouvido, porque essa musiquinha do Lula volta sempre também, praticamente toda a campanha ela volta, e o Lula foi o primeiro candidato do PT na última eleição, aí não pôde concorrer porque foi preso e tal. Você tem, né, vídeos no YouTube, eu vou também deixar aqui no link o link na descrição, de vários artistas globais, vocês vão conseguir identificar alguns, a gente está falando de uma coisa que aconteceu há mais de 30 anos, 31 anos, então eles estão bem novinhos e tal, mas você tem vários atores globais ali aparecendo que tomam para si a ideia de que o Lula poderia ser o novo presidente. Né? Tinha tudo para ser o Lula o novo presidente. Então, assim, né? Eu não vou colocar o vídeo dos atores aí, dos artistas cantando, mas havia uma esperança de que o que vai acontecer? Vai dar PT, 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 vai dar. Mas não deu, gente. Não foi o PT que levou a eleição. Quem leva a eleição é o Fernando Collor, com 35 milhões de votos, 35 milhões e tá lá, que tá aí o número para vocês. O Lula fica com 31 milhões de votos. Né? O Lula, como eu disse, teve bastante apoio. Vários daqueles políticos lá que apareceram naquela lista, não indo para o segundo turno, apoiaram o Lula. O próprio Mário Covas, o Brizola,
acredito eu, não cheguei a verificar, mas acredito eu que o Ulisses Guimarães deva ter apoiado. Então, assim, muita gente apoiou o Lula, mas o Lula não foi eleito presidente. Quem foi eleito foi Fernando Collor. E é uma eleição bastante polêmica, não pelo roubo, com certeza, né, falar com certeza é bastante complicado, mas assim, tudo indica que não houve roubo, não houve fraude na eleição. Mas a gente tem a interferência de uma empresa de televisão na eleição. E eu vou deixar falando para vocês um dos principais diretores dessa empresa. Você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Plim Plim coloriu 89, editou pra não ver Lula lá. Plim Plim coloriu 89, editou para não ver Lula lá. Então, essa paródia do Adnet é do Comédia MTV, programa que acabou faz 8 anos. Não sei se vocês conhecem, vocês são muito novos, né? Os meus alunos de 9º ano são muito novos, talvez não conheçam, mas o Adnet todo mundo conhece, porque enfim, né? A figura de referência. Plim Plim coloriu 89. Plim Plim é que hoje em dia a gente não tem mais muito, mas o Plim Plim era meio que um símbolo da Globo, né? Coloriu 89, coloriu Collor, editou para não ver Lula lá. Então é a referência aí do Boni. O Boni era um grande diretor da Globo por muito tempo, né? Ele tinha toda a ideia de como tinha que ser o telejornalismo, as novelas, enfim, era um grande diretor, toda essa parte estética da Globo. Quem moldou foi ele. Muitos até dizem que a Globo caiu muito depois da saída do Boni. Eu assisto muita coisa da Globo, apesar de todas as minhas críticas a ela, né? Mas não vou saber dizer se caiu ou não caiu. Enfim, a verdade é que a gente também tem que reconhecer, né? No Brasil não tem rede que preste tirando a Globo. Eu acho que tem muito programa ruim da Globo, mas ainda assim a Globo é a melhor rede que a gente tem, né? Se acabar a Rede Globo, a gente vai ficar bastante órfão em relação à televisão. A gente vai assistir o que vem de fora, né? Então, ou seja, a Globo interferiu. Óbvio, o debate não foi o fator decisivo. Muito provavelmente o Lula não teria ganhado aquela eleição. Mas o Collor foi eleito por interferência da Globo. A Globo deu a ajudinha dela, como sempre, né, para a eleição. E era um período que a Globo tinha muita força para determinar eleições. Hoje a gente vê que a Globo já não tem tanta, né? Tanto nas eleições do PT quanto na própria eleição do Bolsonaro, foi visível que a Globo não assumiu para si o Bolsonaro. Aliás, a Globo e o Bolsonaro estão se batendo até hoje, mas mesmo assim a Globo não conseguiu derrotar o Bolsonaro na última eleição. E só para a gente ver, o Collor é essa figura aí, né? Aqui eu tenho uma foto dele novinho, a gente tem foto dele mais velho, como eu disse, ele tá aí. Mas o Collor deve ter mais ou menos uns 50 e poucos anos. Ele não tá tão velho quando a gente para pensar na idade dele. Para terminar esse vídeo, eu quero deixar um trecho de um debate, né? Não tem nem o Collor
provavelmente eles deviam estar ali, mas na cena que eu vou mostrar não tem nem o Collor, nem o Lula tal. Mas é aquela coisa, né? A gente gosta de um barraco. Todo mundo gosta de um barraco. Ainda mais ver barraco na televisão. Eu vou deixar esse trecho para encerrar esse vídeo. E aí vocês podem ouvir também um pouco o Brizola, que é um personagem que a gente fala, que eu falei várias vezes, e que na verdade eu acho que se hoje, né, pensando como eu penso hoje, eu fosse votar naquela eleição, pelo menos no primeiro turno eu teria votado no Brizola. Né? No segundo turno, obviamente eu teria votado no Lula, mas no primeiro turno eu teria votado no Brizola. E aí eu quero deixar aqui o Maragato falando sua frase célebre, filhotes da ditadura. Um minuto. Eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da República e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho 11 minutos. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. Não dá É porque não antirregimental. pode. Não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura não, senhor, está aqui se não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada. Eu faço uma Olha como está de malufista aqui dentro, hein? Este debate... Tudo aí malufista! Malufistas! Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura! Intervalo, por favor. Eu gostaria